Olá! Existe uma preocupação por parte das pessoas, e na verdade é uma preocupação muito válida, para saber se nós vamos se aprofundar numa crise econômica, se nós vamos sair dessa crise econômica por conta de tudo que vem acontecendo com a pandemia e com o isolamento social. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que nós teremos, após o isolamento social, um movimento em V. O que é o movimento em V? Uma queda forte da atividade econômica, que nós já estamos vivendo, e depois uma recuperação forte. O que seria uma outra forma de recuperação? Você poderia se recuperar em U. Então, na verdade, a gente tem que imaginar um gráfico, né? Em V, você teve um decréscimo forte e depois começou a se recuperar fortemente também. Essa que é a visão do ministro da Economia. Um movimento em U, você teve um decréscimo forte, vai permanecer em depressão, baixa atividade econômica por um bom tempo e depois começar a se recuperar. Bem, os setores econômicos não vão se recuperar todos na mesma velocidade, né? Mas nós temos que voltar a produzir, não há dúvida nenhuma disso. Eles devem se recuperar de uma forma muito heterogênea e os índices econômicos, na verdade, eles são medidos em agregados. Isso significa que você pega a produção de comida, mistura com a produção de automóvel, transforma tudo isso daí em dinheiro para dar um índice econômico. Então você tem uma série de situações. Então você vai ter setores se recuperando, setores que vão permanecer parados, setores que vão ter que mudar totalmente o modelo de negócio. Particularmente, eu acredito que nós devemos se recuperar relativamente rápido. Por que eu tenho essa impressão? É diferente, por exemplo, a crise atual da crise que nós vivemos em 2008. Em 2008 nós tivemos uma crise econômica, uma crise financeira, que ela levou mais de 10 anos de recuperação. Aliás, nós ainda estávamos vivendo há bem pouco tempo resquícios do que aconteceu em 2008. Foi a crise do subprime nos Estados Unidos, que teve efeitos sobre o mundo inteiro. A crise da pandemia, né, foi como um momento de parada. E nós estamos com essa parada, né, por conta aí de situações de saúde pública, mas nós temos uma expectativa também que após essa parada nós começamos a ter uma recuperação mais rápida. Muitos setores terão uma recuperação mais lenta. Essa recuperação mais lenta, ela acontece principalmente porque não existe uma cura específica pelo problema que nós estamos vivendo, né? Nós temos que se cuidar. Então, muita coisa vai continuar a ser muito lenta. O governo, por exemplo, sabe que a aviação civil vai sentir fortemente, está sentindo fortemente os impactos. E isso deve se estender por toda a cadeia produtiva de aviação. Outros setores, né, como os setores de lojas de departamentos, também vai sentir o impacto. A questão, na verdade, é como será a adaptação das pessoas e das empresas a essa nova situação. Como as autoridades públicas devem fazer para que a gente consiga voltar a ter a atividade econômica de uma forma mais consistente e com segurança. É importante destacar que isso não é um problema exclusivamente do Brasil, é um problema mundial. Então existe um interesse em todo o mundo que a economia se recupere. Nós estamos vendo a China, por exemplo, que ela teve uma queda do produto interno bruto no primeiro trimestre de 2020, né? A produção chinesa caiu 6,8% no primeiro trimestre. Isso é uma projeção para o ano, é 6,8% anualizado. Então eles calcularam quanto que caiu a produção no primeiro trimestre e fizeram uma projeção para o ano. A gente espera que exista uma recuperação. O que não tem recuperação realmente é aquilo que é presencial, né? Que é a prestação de serviços. Então, aquele faturamento, aquela produção de prestação de serviço que aconteceu no primeiro do ano, que deixou de acontecer, na verdade, ela vai continuar perdida. Agora, a recuperação da produção de bens, né, ela vai acontecer. Então, daqui para o final do ano, logo após o isolamento do final do ano, nós devemos ter uma recuperação econômica sim, mas tudo depende de como a gente vai se adaptar e dos indicadores também de saúde pública. Alguns países, como eu já falei da China, países como a Áustria, como a Alemanha, já estão planejando também a sua saída do isolamento social.
E isso deve ser um exemplo, né, algo que a gente deve se mirar para a gente tomar as atitudes aqui no Brasil também, né? Então, a expectativa em relação à crise econômica é que nós estamos num movimento de queda, e após o isolamento social, a questão é se nós vamos ter uma recuperação rápida e se ela vai ser na mesma proporção que ela decaiu. Com certeza teremos recuperação. E eu acredito que o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, tem razão que a recuperação vai ser rápida. Infelizmente, não será homogênea, né? Muitos setores terão a dificuldade por serem umas situações específicas, como eu falei, dei o exemplo aqui da aviação civil, e provavelmente isso deva acontecer também com as atividades de turismo.